Não sei se a igreja percebeu, mas esse comecinho de ano, a igreja ela está recebendo muito conhecimento, ela está recebendo muita unção, seminários, palavras diferenciadas, certo? Ou seja, palavras de edificação, palavras poderosas que vão nos ajudar durante todo esse ano de 2020. Tem um ditado popular, obrigado, que diz que o que começa bem tem tudo para terminar bem. Então nós começamos esse ano de 2020 bem, na presença de Deus, com conhecimento, com unção, estamos sendo direcionados. Falamos durante esse mês sobre o caráter, falamos um pouco sobre a resiliência, tivemos agora um final de semana poderoso, onde falamos sobre cura e libertação, onde todo mês nós vamos ser ministrados aqui, certo, durante um final de semana, sobre cura e libertação, porque nós aprendemos também que a cura e a libertação, ela é um processo, e durante todo esse ano de 2020, Deus ele vai trabalhar isso nas nossas vidas e nos nossos corações sobre cura e libertação. E hoje, queridos, gostaria de ministrar o seu coração, onde Deus ele tem falado aos nossos corações. Eu gostaria de pensar com vocês algo muito importante que vai nos seguir durante todo esse ano de 2020. Então, o que nós vamos falar aqui nessa noite vai nos ajudar bastante na nossa caminhada com Cristo e também no meio secular também, porque se nós colocarmos em prática o que vai ser ministrado aqui essa noite, com certeza a nossa vida nunca mais será a mesma, amém? Então você que trouxe aí seu caderno e sua caneta, eu gostaria de meditar com vocês sobre a visão natural, sobre o desejo, sobre a visão sobrenatural, sobre a decisão e sobre o agir. Eita, que tema grande, hein? Quem anotou aí? Certo? Então, está sendo gravado aí, você que não deu tempo, tá bom? Mas nós vamos falar sobre esses pontos aqui, que são pontos fundamentais para a nossa edificação, certo? Então, quando nós falamos de visão natural, nós vamos entender que a visão natural é a visão que todas as pessoas nascem com ela, salvo as exceções, porque tem algumas pessoas que infelizmente nascem sem conseguir enxergar. Então, quando nós estivermos falando aqui de visão natural, é a visão que todas as pessoas nascem com ela, contando aquelas exceções, né, das pessoas que não nascem por problemas visuais. Então nós vamos entender que essa visão é um presente de Deus para mim e para você. Todas as pessoas têm essa visão. E nós vamos falar também hoje sobre o desejo. O que é o desejo? O desejo, ele é a vontade de possuir algo ou desfrutar. Todos nós temos desejo. Todos nós queremos
possuir alguma coisa. Todos nós queremos desfrutar. Quem tem desejo aí? Deixa eu ver. Todos nós temos desejos, né? Talvez nesse momento você esteja um desejo. Quando você acordou, você teve um desejo, né? Um dos primeiros desejos que vem, né, sobre as nossas vidas de manhãzinha é aquele desejo de agradecer a Deus. E depois de agradecer a Deus, é o desejo de que te alimentar, né? Se alimentar, aquele pãozinho quentinho, tudo, né? Então hoje nós estávamos aqui na oração da madrugada agradecendo a Deus. E sobre a visão sobrenatural, que é o outro ponto que nós vamos estar falando aqui. A visão sobrenatural é a visão que está acima da natural. E normalmente, quem tem são aquelas pessoas que estão conectadas com Deus de uma forma mais íntima. Então, todo mundo pode ter a visão natural, porém, a visão sobrenatural, nem todas as pessoas terão, mas todas são capazes de ter. Basta apenas querer e fazer a sua parte. Então, quando nós estivermos falando aqui nessa noite de visão sobrenatural, nós vamos estar falando daquela visão que Deus tem para você, daquele caminho que Deus quer que você trilhe, daquela decisão que é a melhor decisão a ser tomada. Então, quando falarmos de visão sobrenatural, nós vamos entender isso. E a visão natural, nós vamos entender que é a visão que todas as pessoas têm. E para falarmos um pouco neste momento sobre a visão sobrenatural, nós vamos citar aqui um exemplo de uma pessoa que teve a sua visão modificada. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, para que nós possamos entender aqui de uma forma melhor. Atos, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 13. Atos 26, a partir do versículo 13. Pronto. Atos 26, versículo de número 13. Olha só o que é que o Dr. Lucas está falando a respeito de Paulo. Então, do verso 14, perdão. Aliás, o 13, lá em cima. Ao meio-dia, ó rei, indo eu... Nesse momento aqui, Paulo ele está contando, certo, o que aconteceu com ele no passado. Está dando o seu depoimento para o rei Agripa. No verso 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas
levanta-te e firma-te os teus pés. Por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que vistes, como daquelas as quais te aparecerão ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhe abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nesse momento aqui, Paulo, ele está contando a visão que ele recebeu de Deus. Só que antes de Paulo se encontrar com Jesus de uma forma mais íntima, de uma forma mais verdadeira, nós vamos observar que a visão dele era igual à visão dos judeus. Ele acreditava no que os judeus acreditavam. Ele via o que os judeus viam. E nós vamos observar, queridos, que a nossa visão, antes de nós aceitarmos a Cristo, antes de nós termos um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa visão é igual à das pessoas que estão no mundo. Não muda nada. O que eles acreditam, nós também acreditávamos. Mas nós vamos entender que nesse texto teve um momento em que a visão natural, ela teve um encontro com a visão sobrenatural. Ou seja, aquilo que ele via antes de aceitar a Cristo, que ele pensava que era o correto, o que é que ele fazia? Ele castigava as pessoas que buscavam o caminho que era Cristo. E no contexto vem dizendo que ele estava com carta. Para quê? Carta para aprisionar todas as pessoas que eram discípulos de Jesus. Então nós vamos observar que ele procurava fazer isso porque ele acreditava que perseguir os discípulos de Jesus era o certo. Por quê? Porque ele via aquilo como algo verdadeiro. Mas teve um momento, quando ele estava indo ao encontro para a cidade de Damasco, nós vamos observar que Jesus aparece para ele em uma visão. E ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, nesse momento do confronto da nossa visão natural com a visão de Deus, que é sobrenatural, vai ser o momento de nós tomarmos algumas decisões nas nossas vidas, aonde nós vamos ter que decidir qual é a visão que eu quero seguir. Se eu quero seguir a visão natural ou a visão espiritual, ou dizendo sobrenatural. Não que a visão natural ela seja errada. Ela não é errada. Porque senão como é que nós iríamos enxergar as coisas? Porém, nós temos que entender que da mesma forma que a visão natural ela é importante,
A visão sobrenatural, ela é muito importante. Só que, para que eu venha a ver com a visão sobrenatural, a minha visão natural, por um momento, ela vai ter que desaparecer. E nós vamos ver o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo de número 9. Atos 9, e versículo de número 9. Olha só o que aconteceu com ele, quando Jesus apareceu para ele. Diz assim, ó: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, nesse momento aqui, onde Paulo ele se encontra com Jesus, nós vamos observar que o impacto foi tão grande, o que ele viu foi tão intenso, que os seus olhos naturais, eles ficaram sem conseguir ver durante 3 dias. E aí, eu quero imaginar com vocês aqui, o texto não diz, mas durante esses 3 dias, normalmente quando está tudo escuro, nós não conseguimos ver nada, principalmente quando falta luz, quando ninguém está percebendo, ninguém está esperando, e não tem vela, você não consegue ver fósforos, fica tudo escuro, não tem lanterna. Quando você não acha o celular, então fica um pouco de pânico, Você derruba algumas coisas, derruba copo. Não sei por quê? Porque você não está vendo nada. Isso só questão de alguns minutos. Imagine Paulo, que ficou cego durante 3 dias. Durante aqueles 3 dias que Paulo ele estava cego, ele podia estar cego do natural. Porém, a visão sobrenatural de Paulo estava nele. Por quê? Porque naquele momento ele estava vendo o que ele não conseguia ver com os seus olhos naturais. Ele estava vendo o que Deus tinha para ele no futuro. E aí nós vamos entender, queridos, que muitas vezes Deus ele abre pessoalmente os nossos olhos espirituais. Às vezes você está perdido, você quer saber qual a direção, você quer saber qual o caminho. Quem aqui já ficou perdido sem saber a decisão que vai tomar, a decisão, qual o caminho seguir? Então muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes Deus vai literalmente nos mostrar o caminho, nos mostrar a decisão que nós temos que tomar. Muitas vezes Ele vai fazer isso. Porém, eu quero dizer para você que na maioria das vezes Deus ele vai fazer isso através de outras pessoas. Vamos ver aqui, no versículo de número 17 do capítulo 9. Nós estamos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aí nós vamos ver aqui no verso 17. Olha só o que acontece. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou
a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram-lhe dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos de Jesus. Então, queridos, nós vamos observar aqui que Paulo, ele estava cego. Ele não conseguia ver. E Deus enviou um dos seus discípulos para tocar nos olhos de Paulo, para que ele viesse a enxergar o que ele não conseguia enxergar. Do mesmo jeito, queridos, somos nós. Muitas vezes nós estamos no caminho, nós estamos em uma direção, pensamos que estamos fazendo a coisa certa, porque estamos olhando apenas o natural. Mas muitas vezes Deus, ele vai enviar outras pessoas que estão vendo o que nós não estamos vendo. E eles vão chegar para nós e vão dizer: querido, você está olhando o natural. Se você continuar nessa direção, se você continuar nesse caminho, não vai dar certo. Se você continuar nessa posição, certamente o fracasso vai vir sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Então, qual é a missão dessa outra pessoa? É abrir os olhos, é mostrar, é alertar, é dizer, é ensinar. Agora, a outra pessoa não pode decidir por ela. Seria tão bom se nós pudéssemos decidir por algumas pessoas, pelos filhos, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos, pessoas que muitas vezes a gente está vendo o caminho que ela está trilhando, as amizades, as decisões, tudo isso, nós estamos vendo o que elas não estão vendo, porque elas estão olhando com o olhar natural. Mas essa decisão não cabe a mim e não cabe a você. Essa decisão, ela cabe a ela. Então Deus, ele abre os nossos olhos para que nós venhamos a abrir os olhos das outras pessoas. Um outro texto aqui muito interessante, eu gostaria que você abrisse aí, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 15. Isso aqui é muito interessante. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 15. Diz assim: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis
que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha só que bênção. Nesse momento aqui, nós vamos observar duas pessoas. Uma pessoa com a visão natural e uma pessoa com a visão sobrenatural. O moço de Eliseu, que era o seu discípulo, de repente, quando ele saiu da casa, ele começou a olhar e ele viu o exército inimigo ali ao redor de Jerusalém. Pessoas armadas, pessoas com cavalos, carros. Então, normalmente o que acontece com a pessoa que olha somente com o olhar natural? A primeira coisa que acontece com ela se desespera. Quando ela vê o problema, quando ela vê a adversidade, uma das primeiras coisas que acontece com ela tem medo. Ela se desesperar, por quê? Porque ela só olha o problema. Ela só olha aquilo que todo mundo está vendo. Naquele momento o texto não fala, mas todo o Israel estava com medo, porque todo mundo estava cercado pelos inimigos. Então o moço de Geazi, de Eliseu, ele olhava com o olhar natural, por isso o desespero, ele vinha contra ele. Mas nós vamos observar, já Eliseu, o olhar dele era um olhar sobrenatural, ou seja, um olhar que estava acima do olhar natural, porque ele conseguia ver. Ele olhou para o seu moço e disse: olha, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós vamos observar aqui também o encontro da visão do discípulo com a visão do líder. O discípulo tem uma visão, o líder tem outra visão. A visão do discípulo é uma visão natural, já a visão do líder é uma visão sobrenatural. Por isso, nós temos que respeitar a visão do nosso líder, a visão do nosso pastor. Por quê? Porque ele tem mais experiência do que nós. Mas nós vamos observar que muitas vezes o líder ou o pastor fala algo, dá um direcionamento, e muitas vezes nós não acreditamos. Por quê? Porque estamos olhando com o olhar natural. Por isso não acreditamos. Por isso nos desesperamos. Por isso o medo, ele vem sobre as nossas vidas. Então, de repente,
Eliseu ele faz um pedido a Deus: Senhor, eu te peço que o Senhor abra os olhos do meu servo, para que ele venha ver aquilo que eu estou vendo. E a Bíblia diz que no mesmo momento, Deus ele atendeu ao pedido, certo, de Eliseu. E de repente o discípulo, ele começou a ver aquilo que o seu líder, Eliseu, ele via. Antigamente ele só via os problemas, só via as dificuldades. Mas a partir do momento que os seus olhos espirituais, eles foram abertos, a confiança do discípulo de Eliseu, ela aumentou. Por quê? Porque ele passou a confiar mais, porque ele estava vendo. Por isso, queridos, nós que estamos aqui nessa noite, nós temos que pedir para Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa ver aquilo que eu não estou vendo, para que eu não venha a me desesperar, mas antes pelo contrário, Senhor, para que eu venha a confiar em Ti. Quando nós fazemos essa oração sincera, os nossos olhos, eles vão ser abertos de acordo com as situações. E um outro texto que vem falando aqui para nós sobre a questão da visão sobrenatural é lá em 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo 16. Daqui a pouco nós já estamos terminando. 1 Samuel, capítulo 16. A partir do versículo de número 4. 16, 4. Diz assim: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da terra, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente este está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E o texto, ele vem continuando aqui, não vai dar tempo nós lermos, mas nós vamos observar que Jessé, que era quem? O pai de Davi. Davi tinha 7 filhos. Aliás, tinha 8 filhos. Samuel estava ali para ungir o novo rei de Israel. Deus já tinha falado com Samuel: olha, você vai lá porque você vai ungir o novo rei de Israel. E nós vamos observar que Jessé, ele faz passar todos os seus 7 filhos. E o contexto vem dizendo
que Samuel pergunta para Jessé: não tem mais nenhum filho? Porque Deus não escolheu nenhum desses para reinar sobre Israel. Aí Jessé falou: ainda tem um, e ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Então nesse momento Samuel olha para Jessé e diz: tão certo como vive o Senhor, ninguém vai comer enquanto Davi não vier até essa casa. E quando ele foi até a casa, Samuel foi e ungiu a Davi como o novo rei de Israel. Então nós vamos observar que o pai de Jessé tinha uma visão, certo, pequena sobre Davi. Mas Deus tinha uma visão maior sobre Davi. Para Jessé, Davi era apenas um pastor de ovelhas. E no que dependesse dele, ele iria morrer como um pastor de ovelhas. Muitas pessoas, queridos, também têm uma visão de nós muito pequena. Principalmente quando você é criança. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos assim uns 15, 16 anos de idade. Você sabe, né, como é as crianças. Gosta de brincar, ir pra rua, de pés descalço, jogar bila, soltar pipa. As meninas gostam de jogar de amarelinha, de carimbo, e às vezes tá descabelada, tudo daquele jeito, né? Então, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando eu era pequeno, pessoas da minha própria família olhavam e diziam: quando esse crescer, ele vai ser um vagabundo. Só porque pés descalço, talvez por conta das amizades, talvez por não estar com uma boa roupa. Então, a visão que eles tinham de mim era uma visão maldosa. Eles viam o meu futuro de uma forma ruim. Talvez você que está aqui hoje também. Quantas vezes não falaram algo a teu respeito? Que você não ia ser uma boa mãe, que você não ia ser um bom caráter, que você não ia vencer na vida. E começaram a jogar visões pequenas sobre você de uma forma maldosa na sua vida. Nós vamos observar que Davi, ele acreditava na visão do pai, que ele iria ser um pastor de ovelhas. Até o momento que Deus, através de Samuel, chegou para ele e disse: olha, um dia você vai ser o rei de Israel. Então, naquele momento, nós vamos observar que Davi, a partir daquele momento, ele olhava para o seu futuro de uma forma diferente. Ele não se via mais no futuro apenas como um pastor de ovelhas, mas ele começava a olhar o seu futuro. Deus falou para mim que eu vou ser o rei de Israel. Então, na sua mentalidade, ele já agia como um rei. Ele já se sentia um rei, mas não por conta disso que ele ia pisar nas outras pessoas, mas ele já estava com essa mentalidade, ele já olhava para o futuro com essa mentalidade. Isso, querido, é o que está faltando em nós também. O que Deus tem falado para você?
O que Deus tem te mostrado para você? O que Ele tem te revelado no futuro? O que Ele tem revelado em sonhos para você? E qual é a sua postura diante da visão que Deus tem te mostrado? Talvez Ele não falou pessoalmente para você, mas Ele enviou outras pessoas para falar para você, porque eu creio que Deus Ele usa também outras pessoas para falar para nós sobre a visão. Nós vamos observar, não vai dar tempo, mas lá no versículo de número 37 do capítulo de número 17, nós vamos observar que de repente Davi, ele vai ao encontro do rei Saul, porque existia uma pessoa chamada Golias. Golias, ele estava afrontando todo mundo, ele estava amedrontando todo mundo. Qual era a visão daquelas pessoas que estavam sendo afrontadas por Golias? Uma visão natural, uma visão aonde eu não posso, uma visão onde diz eu não consigo, ele é mais forte do que eu não sou páreo para ele, se eu for certamente eu vou morrer. Então a visão da maioria era uma visão natural, porém Davi, ele tinha a visão sobrenatural, porque Deus tinha revelado para ele o que ele ia ser no futuro. Então de repente ele chega para Saul e diz: olha, eu vou ao encontro desse gigante. E Saul fala para ele: mas Davi, você é muito pequeno, você é magrinho, como é que você vai poder lutar contra esse gigante? Aí Davi diz: meu senhor, eu me lembro quando veio um urso para tentar matar as ovelhas, eu peguei esse urso e eu matei. Mas não foi só isso, quando veio também um leão para tentar matar as minhas ovelhas, eu peguei ele pela barba também e eu o matei para proteger as minhas ovelhas. Do mesmo jeito que Deus ele me deu forças para matar o urso e para matar o leão, eu creio que Deus vai me dar força para matar esse gigante. Ele fala para mim e para você essa noite. Se lembra daquela vez que você olhou aquela adversidade, aquele problema, e alguém disse que você não ia vencer, não ia suportar? E Deus diz: do mesmo jeito que eu te dei vitória no passado, eu também posso te dar a vitória no presente. Se você crer, se você acreditar isso, se você mudar a sua visão, quando nós olhamos não somente a dor e o medo, lá a Bíblia diz para nós, para a gente terminar aqui em Lucas capítulo de número 18, a partir do versículo de número 40, olha só o milagre lindo que Jesus faz. Lucas 18, a partir do verso 40. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhes: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a... Então Jesus disse: recupera a tua fé te salvou.
Imediatamente tornou a ver, seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Dava louvores a Deus porque Bartimeu estava cego. A visão dele era uma visão que olhava dentro de si apenas o natural. Ele estava cego materialmente, na visão natural. Porém, dentro dele, escute, porém dentro dele, a sua visão sobrenatural via mais do que muitas pessoas que olhavam com o olhar natural. E eu quero dizer, quando ele olhou com o olho sobrenatural, com o olhar sobrenatural, ele recebeu o seu milagre. Deus olhou para ele e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O cego falou para Jesus: Senhor, eu quero ver. E quando Jesus restaurou a visão dele, ele seguiu glorificando a Deus. Queridos, escute só. Nesse ano de 2020, é o ano de nós olharmos mais a vida de uma forma sobrenatural. É o ano de nós deixarmos mais de olhar o natural e começarmos a olhar de uma forma diferente, com o olhar que Deus tem para nós, com o olhar onde Deus quer que nós possamos ir. E nessa caminhada do ano de 2020, muitas vezes o próprio Deus vai chegar para nós e vai mostrar. Mas muitas vezes também outras pessoas Deus vai usar para chegar até nós, para que os nossos olhos possam ser abertos. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Isso. Com os olhos fechados. Eu gostaria que você começasse agora a refletir dentro de você. O que está prevalecendo mais na sua vida? É o seu olhar natural? Onde você vê o que as pessoas comuns vê? Onde você age igual às outras pessoas? Quando você vê os problemas, as adversidades, você se desespera porque você não sabe o que fazer, e muitas vezes dá vontade de fazer loucuras, dá vontade de desistir, porque você não consegue ver a saída, porque você não consegue ver a solução. Talvez no ano de 2019 você se guiou muito pelo seu olhar natural, por isso você não conseguiu alcançar os objetivos que Deus tinha para você. Por isso você não foi aonde Deus queria que você fosse. Por isso você não tomou as decisões que Deus queria que você tomasse. Mas nós estamos no ano de 2020. E Deus fala para nós nessa noite: é tempo de olhar
com os olhos sobrenaturais. Se você quer olhar com os olhos sobrenaturais de uma forma mais íntima nesse ano de 2020, peça ao Senhor, reconheça, diga para Deus: Pai, como aquele servo de Eliseu, quando viu os problemas, viu as adversidades, ficou com medo. Assim sou eu, Pai, porque eu olhei com o olhar natural. Mas, ó Pai, eu quero te fazer um pedido aqui essa noite. Aleluia. Assim como o Senhor abriu os olhos do discípulo de Eliseu, ó Pai, e de repente ele conseguiu ver o que ele não via. Ele conseguiu ver a resposta, ó Pai, que ele não via. Porque quando o Senhor abriu os olhos sobrenaturais do servo de Eliseu, e ele viu tudo aquilo, ele se sentiu mais seguro, ele se sentiu mais confiante. Ele olhou e disse: verdadeiramente, Eliseu, você estava certo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Do mesmo jeito que o Senhor abriu os olhos deles, ó Pai, e nesse ano de 2020, ó Pai, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver não simplesmente o aqui e o agora, mas para que possamos ver além, Senhor, dos olhos naturais. E não somente isso, ó Pai, mas além de abrir os nossos olhos, nós te pedimos, nos dá humildade, nos dá força, porque muitas vezes o Senhor abre os nossos olhos, muitas vezes o Senhor envia pessoas para abrir os nossos olhos, mas se não tomarmos a decisão, se não seguirmos a direção, se não recebermos o conselho, do que adiantaria, Pai? Do que adiantaria isso? Do que adiantaria ver o caminho da verdade? Do que adiantaria ver com os olhos sobrenaturais, se as nossas atitudes fossem as mesmas? Oh Pai, te peço, fortalece, Senhor, cada um que ora, fortalece a mim que ora também nesse momento, para que além de o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa nos dar força para seguir a visão que o Senhor tem colocado nos nossos corações, para ser humilde. Sim, ser humilde e olhar para Ti, e olhar para quem nos avisar, dizer: obrigado, cara. Realmente eu estava cego, eu só via com os olhos naturais, mas obrigado, Deus, obrigado
por ter colocado essa pessoa também para ter falado comigo, para ter me mostrado o caminho, para ter aberto os meus olhos, ó Pai. Profetizo, Pai, que nesse ano de 2020, Pai, nós vamos olhar mais com os olhos sobrenaturais, em nome de Jesus. Além de olhar com os olhos sobrenaturais, nós vamos agir, Senhor, da forma certa. Seguir a Tua direção, Pai. Seguir, Senhor, a direção que o Senhor tem colocado no coração dos pastores, ó Pai. Para que nós possamos seguir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Aleluia. Para quando o problema vier, para quando a adversidade vier, e as pessoas olharem para nós e dizer: você não vai se desesperar, olha o problema, olha a adversidade, nós vamos dizer: calma, filho, maior, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor tem o melhor para nós. Aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala. E neste momento, Pai, assim como as escamas caíram dos olhos de Paulo quando Ananias orava por ele, neste momento, em nome de Jesus, que as escamas caiam por terra nesta noite, em nome de Jesus. Veja o que você não via antes. Enxergue o sobrenatural de Deus. Deus te mostra. Oxe cantará, balassoriandará, balassoriandará. Deus coloca uma visão no teu coração nessa noite. Xeriandará, balá. Ele coloca uma visão no teu coração nessa noite. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Ele diz que você não está só. Ele vai te fortalecer para que você venha chegar até o final, em nome de